Você pode até achar que não tem uma visão de mundo definida, que só segue a ciência, a razão ou simplesmente a vida. Mas a verdade é simples e um pouco desconfortável. Todo mundo tem uma cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de respostas que a gente já carrega, muitas vezes sem perceber, para perguntas básicas demais para ignorar. O que é a realidade? De onde tudo veio? Para onde tudo vai? Quem somos nós? Existe sentido? Bem e mal são coisas reais ou só acordos humanos? Se você toma decisões, sente culpa, esperança ou indignação, você já respondeu tudo isso de algum jeito. O objetivo desse vídeo não é te convencer, nem te empurrar para uma conclusão pronta. É algo mais honesto, te ajudar a perceber qual visão de mundo já está organizando o jeito que você enxerga tudo. Para não virar bagunça, eu vou explicar apenas das cosmovisões completas, aquelas que realmente tentam explicar a realidade como um todo. São elas: teísmo clássico, naturalismo, panteísmo, paniteísmo, budismo filosófico e existencialismo. Outras posições famosas, como o deísmo e o niilismo, vão aparecer só como menção honrosa. Não porque sejam bobas, mas porque não explicam tudo, não são cosmovisões completas. A ideia aqui é simples: organizar o mapa. Porque antes de você decidir em que acreditar, vale a pena saber qual óculos você já está usando sem perceber. Vamos começar por ele. Vamos falar do teísmo clássico. Essa visão de mundo que diz que, no fundo, a realidade não é um acidente. Por trás de tudo que existe, há um Deus pessoal, eterno, inteligente e bom, que cria e sustenta o universo. Ele não é apenas uma força espalhada por aí. Não se confunde com o mundo. O universo depende dele, mas ele não depende do universo. É como se o mundo fosse uma melodia e Deus o maestro que canta, que mantém cada nota no lugar certo. Essa visão é a base filosófica de tradições como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Sistemas que orientam vidas, moral e esperanças há milênios, e também inspirou grandes pensadores: Tomás de Aquino, que tentou mostrar como fé e razão caminham juntas, Agostinho, que refletiu sobre o sentido da vida e o coração humano, e Maimônides, que buscou a harmonia entre razão e revelação. Nessa perspectiva, a gente não seria apenas poeira organizada. Somos pessoas dotadas de liberdade, dignidade e racionalidade, capazes de escolher, amar e criar. Cada vida tem valor, porque a gente é reflexo de um Deus pessoal. O sentido não é algo que inventamos para nos consolar. Ele é dado por Deus. Viver é descobrir e caminhar nesse propósito, mesmo em meio às dificuldades. O bem e o mal também não são opiniões passageiras. O bem reflete a natureza de Deus, e o mal surge quando a gente se afasta dele, quando a gente rompe a harmonia que ele criou. E tudo isso importa. A história não caminha para o nada. Cada escolha, cada ação deixa uma marca, agora e além desta vida. Existe responsabilidade, esperança e destino. Você pode ir para o paraíso, ou você pode ir para a morte eterna, porque existe Deus. Se essa visão ressoa com você, se a ideia de que a realidade tem um fundamento pessoal, racional e moral faz sentido, então parabéns, talvez você seja um teísta. Agora vamos olhar para o naturalismo. Se o teísmo clássico vê um Deus sustentando tudo, o naturalismo olha para o mundo como ele se apresenta. Sem intenções ocultas, sem propósitos invisíveis, a realidade é feita de matéria, energia e leis naturais. Tudo que existe surge de processos físicos e biológicos, do Big Bang às primeiras células, passando por bilhões de anos de evolução, até o humano complexo que a gente é hoje. É como contemplar um rio. Ele flui, molda a paisagem e segue seu curso natural, sem maestro, mas cheio de beleza e propósito que nasce do próprio fluxo da vida. Nessa visão, somos criaturas do universo. Não fomos projetados para cumprir um plano externo, mas somos resultados de processos que nos permitem pensar, sentir, criar, transformar o mundo ao nosso redor. A nossa racionalidade, as nossas emoções, as nossas conquistas, tudo isso é fruto da matéria se organizando de formas cada vez mais complexas, nos dando a capacidade de perceber e agir no mundo. O sentido aqui não é dado de fora, ele é construído, descoberto e cultivado. Encontramos propósito nas nossas relações, nas nossas paixões, na busca pelo conhecimento, na arte, na ciência, na solidariedade. O bem e o mal não são absolutos, mas emergem da vida social e da natureza. Ações que promovem vida, cooperação e prosperidade são boas. Ações que destroem vidas e relações são ruins. Exemplos cotidianos ajudam a entender isso. A alegria de cuidar de alguém, a indignação diante da injustiça, a satisfação de resolver um problema complexo ou contemplar a imensidão do universo. Tudo isso tem sentido, mesmo sem um plano divino. É o sentido que nós damos à vida, construído a partir do mundo que existe, não a partir de algo que nos impõe propósito. Pensadores como Carl Sagan ou Richard Dawkins nos lembram da beleza e da complexidade do universo natural, mostrando que podemos nos maravilhar com a realidade tal como ela é, sem recorrer ao sobrenatural, e ainda assim encontrar profundidade, ética e propósito. Some part of our being knows this is where we came from. We long to return. And we can.
because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. Quanto ao destino, o naturalismo lembra a gente que não há um fim pré-determinado. A vida não caminha para um julgamento final ou recompensa cósmica. Ela caminha para o que fazemos dela. Cada descoberta, cada gesto de amor ou compaixão, cada aprendizado é uma oportunidade de criar sentido e deixar uma marca nesse universo que nos gerou. Between immensity and eternity is our tiny planetary home, the Earth. For the first time, we have the power to decide the fate of our planet and ourselves. This is a time of great danger, but our species is young and curious and brave. It shows much promise. E no fim, há uma poesia nisso. A gente é parte de algo maior, uma continuidade de bilhões de anos de evolução, conscientes e capazes de escolher como viver. O sentido não é nos dado, mas nos é permitido criar. E talvez isso seja, de certa forma, ainda mais precioso. Se essa forma de olhar o mundo toca você, se a ideia de que podemos construir sentido e propósito a partir da própria realidade faz sentido, então parabéns! Talvez você veja beleza e valor no naturalismo. Talvez essa cosmovisão seja a sua. Agora vamos falar do panteísmo. Se o teísmo clássico vê um Deus pessoal, o panteísmo vê Deus em tudo, não fora do mundo, não acima dele, mas como a própria totalidade da realidade. Deus não é um juiz ou um maestro que intervém para punir ou para recompensar. Deus é a própria natureza. Natureza é tudo que existe, o universo e suas infinitas manifestações. É como perceber que cada onda do mar, cada árvore, cada estrela, cada pensamento seu é uma expressão de algo maior, algo eterno, inevitavelmente belo e profundamente conectado. Essa visão tem raízes antigas, mas ganhou força com filósofos como Spinoza, que dizia que Deus e a natureza são uma única substância infinita, necessária. Não há nada fora de Deus, porque tudo é Ele. E tudo que existe reflete a sua essência. Como diz o antigo poema de Rumi, pare de ir aos templos achando que você vai me encontrar. O que você procura já está dentro de você e em tudo ao seu redor. Nesse olhar, a gente não é separado de Deus, a gente é a expressão dele. O sentido da vida não é imposto, mas surge da harmonia de tudo que nos cerca. Encontramos propósitos na contemplação, no cuidado, na consciência de cada ação toca a totalidade. Quando você se une a essa harmonia, você acha propósito. Isso também muda a ética. O bem e o mal não vem de mandamentos externos, de um juiz lá no céu te julgando. O bem e o mal vem da harmonia ou da ruptura com a ordem natural. Quando você fere o seu próximo, você fere uma parte de Deus e, consequentemente, uma parte de si mesmo. Viver bem é alinhar-se com o fluxo da vida, agir com atenção e compaixão, percebendo que tudo está profundamente conectado. Somos parte de um só, todos nós somos um só, que é Deus. O destino não é um fim definido por um tribunal celestial, mas a continuidade, os ciclos, as transformações da totalidade. Tudo reverbera, tudo vibra. Nossas ações entram nesse fluxo e moldam tudo o que fazemos parte. Se essa visão ressoa com você, se a ideia de que Deus está em tudo e que a vida é uma oportunidade de perceber essa unidade, se essa ideia faz sentido, então parabéns. Talvez você se identifique com o panteísmo, onde o divino não julga, mas é a própria beleza de existir. Vamos agora falar do paneteísmo. Se o panteísmo vê Deus como a totalidade e o teísmo clássico vê Deus como alguém fora do mundo, o paneteísmo combina os dois. Sim, é isso mesmo, uma junção de teísmo e panteísmo. O universo faz parte de Deus, mas Deus é maior que o universo. Imagine que o universo é como uma célula de Deus, e o universo está dentro dele, mas Deus não se limita ao universo. Essa visão lembra filosofias hinduístas, como o conceito de Brahman, que é tudo e ao mesmo tempo transcende tudo. Deus é imanente, porque tudo está nele, e transcendente, porque ele não se limita ao que existe. É uma maneira de enxergar que o divino que nos convida a perceber que estamos dentro de Deus, participando da sua vida, e cada gesto nosso toca o todo de maneira que muitas vezes nem conseguimos perceber. Estamos vivendo dentro de Deus. Nós não somos Deus, mas somos parte dele. Cada pensamento, cada escolha, cada ação ecoa dentro dessa totalidade. O sentido da vida surge quando a gente se alinha com essa harmonia, quando a gente se conecta com a vida, com os outros, com a natureza, com o próprio Deus que faz parte da gente e também está acima da gente. Quando você se une a essa harmonia, você acha propósito. O bem e o mal aparecem como sintonia ou ruptura com a ordem de Deus que flui em tudo. Ferir alguém é ferir uma parte do universo e ferir a Deus e a si mesmo. Por isso, viver bem é perceber a conexão entre nossos atos e o todo, agir com atenção, cuidado e compaixão, sabendo que cada gesto reverbera além de nós. Quanto ao destino, a continuidade, ciclos de transformação. Nossas escolhas entram nesse fluxo, moldando o mundo e refletindo na totalidade da vida. E há uma beleza profunda nisso. Mesmo
Mesmo que a gente não possa controlar tudo, podemos tocar positivamente a realidade que nos cerca e participar da própria vida de Deus. Estamos dentro de Deus, estamos participando da vida de Deus. Se essa visão ressoa com você, se a ideia de que o universo está dentro de Deus e que Deus é maior que tudo faz sentido, então parabéns. Talvez você se identifique com o panteísmo, onde o divino está em tudo e além de tudo, e o propósito surge ao perceber e viver essa relação com tudo. Agora vamos falar do budismo filosófico. Primeiramente, a gente está falando de budismo filosófico, não do religioso. Não se trata de rituais, templos ou devoção formal. É uma forma de enxergar o mundo que propõe entender a vida, o sofrimento e como agir dentro dela. Ao contrário do teísmo clássico, aqui não existe um Deus pessoal sustentando o mundo. A realidade é vista como um fluxo contínuo de causas e efeitos. Tudo muda, nada é permanente. É como observar um rio. As águas nunca param, as margens mudam e cada gota faz parte do todo, mas nunca permanece igual. A vida aqui é marcada pelo sofrimento e pelo desejo. Queremos que as coisas fiquem como estão. Queremos segurar pessoas, momentos ou coisas que mudam naturalmente. Esse é o conflito entre desejo e apego. Desejar não é algo ruim, mas se a gente se prende a ele, a gente resiste à perda e a gente sofre. Nossa liberdade e propósito estão em perceber a realidade como ela é, aceitar a mudança e agir com atenção, compaixão e desapego. Ou seja, não se prender ao que passa, mas ainda assim viver plenamente. A gente parte desse fluxo, a gente muda, a gente perde coisas, a gente ganha outras coisas e perde de novo. Tudo é feito de causa passada e tudo influencia a causa futura. Não existe um eu fixo. O que você chama de eu é um processo vivo, sempre se transformando. O sentido da vida surge quando a gente nos conecta com tudo ao redor. A gente percebe que nossas ações têm impacto e a gente busca aliviar o sofrimento, o nosso e o dos outros. O bem e o mal não vem de mandamentos, mas da sintonia da vida. Cada gesto de bondade, cada escolha de presença toca o mundo de forma real. Viver bem é agir sabendo que tudo passa, sabendo que não dá para se apegar a nada. O importante é deixar tudo passar e viver plenamente. Quanto ao destino, a libertação não é fugir da vida, mas escapar do ciclo de sofrimento. Perceber a realidade sem apego e despertar para a consciência plena. Entender que a felicidade verdadeira não depende de segurar coisas ou pessoas, mas de se alinhar com uma vida que flui. Se essa visão ressoa com você, se a ideia de que a vida é um fluxo, que tudo está conectado e que o propósito surge ao agir com atenção e compaixão faz sentido, então parabéns. Talvez você se identifique com o budismo filosófico, uma cosmovisão que valoriza a consciência, o despertar, só com a vida acontecendo e sendo percebida de forma plena. Agora a gente vai falar do existencialismo. Se o budismo filosófico vê a vida como um fluxo, o existencialismo coloca a responsabilidade no próprio indivíduo. Isso mesmo, você existe primeiro e só depois define o sentido da sua vida. Existir é escolher e escolher é existir. Cada decisão molda quem você é, como você é e como experimenta o mundo. Somos como um papel em branco, lançados no mundo que é incerto, mas que possui certa regularidade. Através das nossas experiências e escolhas, a gente escreve nossa própria história e, de certo modo, deixamos nossa marca nesse roteiro do mundo. Não há um Deus que determine destino ou sentido. O sentido das coisas nasce do que fazemos e de como vivemos a cada momento. Essa visão foi explorada por Jean-Paul Sartre, que dizia que estamos condenados à liberdade, e Simone de Beauvoir, que enfatizava a construção de identidade através de escolhas e ações. O bem e o mal vêm das escolhas que fazemos e de como elas afetam a vida. Cada gesto, cada decisão é uma afirmação de quem somos e como queremos viver. A vida ganha propósito quando a gente assume nossas escolhas, conscientes de que elas moldam nossa história e impactam os outros. Quanto ao destino, ele é tecido pelas escolhas que fazemos agora. Existe incerteza em tudo, existe risco em tudo, mas também existe liberdade absoluta de criar significado. E essa liberdade é ao mesmo tempo peso e beleza da nossa existência. Se essa visão ressoa com você, se a ideia de que somos papel em branco, que viver é decidir, que podemos escrever nossa vida, influenciar o mundo através das nossas escolhas, faz sentido? Então parabéns. Talvez você se identifique com o existencialismo, uma cosmovisão que desafia a assumir nossa liberdade, criar sentido e viver plenamente de acordo com isso. Bom, agora a gente vai para as menções honrosas. São 2 menções honrosas. Primeira menção honrosa é do deísmo. Diferente do teísmo clássico, onde Deus se relaciona, intervém e se importa pessoalmente com a criação, o deísmo afirma que o universo tem uma causa inteligente, mas essa causa não interfere mais no mundo depois de criá-lo. É como um relojeiro que constrói o relógio, dá corda e deixa ele funcionando sozinho, sem interferir. Essa visão responde bem de onde tudo veio e por que o universo é ordenado. Existe uma mente racional por trás das leis da natureza. Mas ela para aí. O deísmo quase não responde, não oferece um sentido pessoal, não fundamenta bem e mal e praticamente não
não diz pra onde tudo vai. Por isso, o deísmo não é uma cosmovisão completa. Ela explica a origem, mas deixa em aberto o sentido, a moral e o destino. Se essa visão faz sentido pra você, se a ideia de que um Deus criador racional, mas é distante, então parabéns, talvez você tenha uma intuição deísta. Outra menção honrosa é o niilismo. O niilismo afirma que a vida não tem sentido último. O universo não foi feito com propósito, não há destino final, nem bem e mal. A realidade simplesmente é. O sentido, se existir, é humano e não cósmico. Ele responde algumas perguntas de forma direta. Existe sentido? Não. Para onde tudo vai? Para lugar nenhum. Mas justamente por isso, o niilismo não é uma cosmovisão completa. Ele descreve o vazio, mas não oferece fundamento para o valor, para a origem, para o propósito. Ainda assim, é uma posição honesta. Se isso ressoa com você, então parabéns. Talvez você tenha uma intuição nihilista, mesmo que seja só por um tempo. No fim das contas, nenhuma dessas visões é só uma teoria distante. Cada uma delas é um jeito diferente de olhar para o mundo, a vida e a si mesmo. Algumas dizem que o sentido já está dado, outras dizem que ela emerge da harmonia, ou algumas dizem que não há sentido nenhum. O ponto não é decidir sobre qual é a certa, é perceber que você já vive como se uma delas fosse verdadeira. Toda escolha que você faz, toda culpa que sente, toda esperança que carrega, já revela o tipo de universo que você acredita estar habitando. Esse vídeo não foi um convite para mudar de visão de mundo, foi um convite para torná-la consciente. Eu espero que eu tenha acolhido a sua cosmovisão com respeito e sabedoria. Eu espero que agora você se identifique claramente sobre sua posição. Porque antes de discutir quem tá certo, vale a pena perceber qual mapa está guiando seus passos. E talvez a partir daí, escolher pela primeira vez com os olhos abertos. Obrigado por ter assistido até agora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder deixar seu like para ajudar o canal, é de graça. Até a próxima e tchau.